A incontinência urinária, perda involuntária de urina, é um problema comum e muitas vezes constrangedor. A gravidade varia. Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ao fazer esforços como tossir ou espirrar. Em outros casos, a vontade de urinar é tão súbita e forte que não dá tempo de chegar a um banheiro. Bom, a incontinência urinária ela é definida pela perca de urina involuntária, né? O paciente que por alguma razão vê que urinou sem querer, né? E muitas vezes as pessoas confundem porque acham que urinar muitas vezes, em termos de frequência, vai muito ao banheiro fazer xixi, que isso seja incontinência urinária. Isso não é incontinência urinária, isso pode ser um sinal de irritação da bexiga devido a uma infecção de urina, por exemplo. A incontinência urinária atinge 10 milhões de brasileiros de todas as idades, sendo 2 vezes mais comum no sexo feminino, afirma a Sociedade Brasileira de Urologia. É um problema que afeta todas as faixas etárias, mas acomete mais a população idosa. Existem vários tipos de incontinência urinária, né? Por exemplo, o paciente diabético, ou aquele paciente que tem uma doença neurológica, que teve um derrame, um AVC, ele vai ter um tipo de incontinência urinária chamada incontinência urinária neurogênica ou neurológica, que é uma bexiga que perde a sua capacidade de se contrair, ela não consegue se esvaziar bem, vai ao longo do tempo acumulando urina, chega um momento que a bexiga está tão cheia que transborda. Então a gente chama isso de incontinência urinária por transbordamento. Existe a incontinência urinária de esforço, que é a mais comum delas e é mais frequente na mulher do que no homem. É aquela paciente que tosse, que espirra e aí percebe que se urinou. E a principal causa são as cirurgias pélvicas, pacientes que são submetidos, por exemplo, à esterectomia, e múltiplas, pacientes que têm muitos filhos, partos normais, né? 5, 10 filhos. Esses partos normais vão, ao longo do tempo, rompendo os ligamentos e os músculos que seguram a urina, que a gente chama isso de esfíncter. Então, os partos vão fazendo com que esses músculos sejam lacerados e, ao longo do tempo, a mulher acaba perdendo esse controle urinário. No homem, também isso pode existir. E a principal causa é a cirurgia da próstata. Pode haver um comprometimento do esfíncter masculino também e o paciente, após ser submetido a uma cirurgia de próstata, isso pode causar incontinência urinária de esforço. A doença causa um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, constrangimento social, mau cheiro, entre outros. Tornam-se pessoas deprimidas, que perdem suas relações sociais e familiares. A incontinência urinária também pode ser uma condição persistente, causada por problemas físicos subjacentes ou alterações. Óbvio, ele precisa procurar um médico especializado, que no caso seria o urologista. Alguns ginecologistas também se especializaram na área para a incontinência urinária feminina, mas o urologista ele cuida da incontinência urinária feminina e masculina. E existe um exame que é importante que seja feito, chamado estudo urodinâmico, onde são introduzidas algumas sondas finas que vão ter catéteres de captura de pressão, e esses catéteres vão perceber, vão mostrar em que momento está ocorrendo a perda da urina e qual é o tipo de incontinência urinária que ele vai ter. Porque aí, obviamente, em função do tipo, é que vai se definir qual é o tratamento a ser feito. A incontinência urinária de esforço, aquela que tosse, que espirra, que eu falei que é após parto ou após cirurgia de próstata. Essa incontinência se trata através de cirurgia. E hoje a cirurgia na mulher melhorou consideravelmente, né? Muitas pacientes ficam curadas numa cirurgia simples de aproximadamente 20, 30 minutos, a necessidade de apenas de um dia de internação e a recuperação é rápida. Já para o homem é um pouco mais complexo, porque essa mesma técnica na mulher não funciona no homem, né? A cirurgia na mulher é chamada de sling, que é uma palavra em inglês que quer dizer tela. A gente põe por via vaginal uma fitazinha, uma tela,
que vai ficar permanentemente, mas interna, que a paciente não percebe que está tendo isso, mas está interna, e segura, sustenta a bexiga no momento do esforço, no momento de tossir. Já a outra incontinência urinária que nós citamos, a neurológica, do diabético, do paciente com doença neurológica, essa precisa de sondagem ou às vezes de medicamentos. Não se resolve através de cirurgia. A cirurgia não vai trazer nenhum benefício para esse paciente. A prevenção, no caso do diabético, é ter um melhor controle da doença. A doença é uma doença sistêmica, como a gente diz, afeta vários órgãos. Quanto mais o paciente for rigoroso na sua dieta e nos seus medicamentos, ele terá uma evolução mais favorável, com menos risco. Então, isso é uma forma dele prevenir essas complicações. Agora, a incontinência urinária de esforço pode depender do paciente ou não. A paciente que tem um controle de natalidade, que não vai ter 10 filhos, ela vai ter, obviamente, menor chance de ter uma incontinência urinária de esforço. Mas aquela mulher que vai ter e que não controla a sua natalidade, 10 filhos, 15 filhos, ela está com um risco muito grande de desenvolver a incontinência urinária de esforço. Já o homem, como é que ele pode prevenir se ele tem que se passar por uma cirurgia de próstata? Aí ele vai estar na mão do cirurgião de não causar essa lesão, né? O problema é que quando se trata de uma cirurgia para câncer de próstata, não depende do cirurgião, mas sim da boa vontade de Deus, porque o médico, o cirurgião que faz a cirurgia, ele não enxerga, não dá para se perceber esse músculo, que é o esfíncter, e na cirurgia pode ser ele envolvido, comprometido. Então, não vai depender nem do paciente, nem do médico nessa situação.